Nós vamos começar a nossa live agora sobre a análise da coloração pessoal. E se você está vendo aqui, você está vendo no nosso canal do YouTube, mas ela vai acontecer ao vivo aqui no Instagram. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, ok? Vamos começar. Olá, boa tarde. Gente, olá, bem-vindo. Tudo bom? Camila, Gabi. Bruninha, olha aqui, Bruna. Olá, com vinhozinho, café. Saúde, gente. John, saudade, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Quero um vinho. E, ó, saúde, gente. Sara, Beli, Bianca. Oi, Beli, saudade. Boa noite, Camila está em Amsterdã. Ana, gente. Ivna, Breno, Izzy. Paulo, Yara. Boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, um brinde. Oi, querida. Pessoal, então vamos começar. Vou dar aqui marquei na agenda e tudo. Que bom. O pessoal está entrando, né? Vocês sabem da minha pontualidade. A gente tem muita coisa para ver. São agora 58 minutos, né? Já passaram 2 aqui. Nós, vocês estão aqui. Estou com muita saudade. Estou muito feliz de a gente estar trocando ideia, né? Muito sentimento, muito carinho. A gente conversou muito em sala de aula essa semana. A presença, ela existe, tem voz, quando tem desejo, existe muito desejo aqui, existe muita presença. E essa live de hoje, ela não foi escolhida à toa, né? Nosso boletim astrológico diário, vocês sabem muito bem que dia é hoje. Hoje é o primeiro dia de lua nova. E a lua nova, pelos astros, ela abre aí um novo mês, abre um novo ciclo. A lua nova é quando o Sol, né, e a Lua, eles se encontram frente a frente, e é uma lua nova em Gêmeos, uma lua nova que está nas nossas ideias, nas nossas provas, o que é importante para a gente, como é que a gente pode ajudar o coletivo, e eu espero que a gente aproveite esse tempo juntos agora. Fico feliz e agradeço por estarem aqui nessa sexta-feira, fim de tarde, happy hour juntos, tá bom? Então, vou dar aqui pause na playlist. Quem perguntou a playlist é a playlist Moda para mim no Spotify. Pessoal, tem mais de 6 horas de música, 6 horas e 44 minutos, tá? Então, escutem depois, quando terminar a live, tá? Ed, Silmara, Júlia, bem-vindos todos. Eu vou, então, pausar a música, tá? A vontade é de ficar ouvindo também, né? Depois a gente pode marcar só uma festinha, mas hoje a gente vai estudar. E só queria dizer que essa live também ela está sendo gravada e depois vai para o nosso canal do YouTube. Renato também entrando. Aí, isso que eu ia dizer, Ivna, muito obrigada por avisar. Pessoal, corram para pegar caderninho, quem não está com caderninho aí, porque falar de coloração pessoal sem imagens é um desafio, e, na verdade, esse desafio ele é muito importante hoje. Eu achei até interessante, fiz questão de não trazer imagem também, só fala,
para que a gente pudesse exercitar a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de experiência, de se sintonizar no tempo, no espaço, escutar a voz e exercitar aí novos aprendizados, novos conteúdos, tá? Então, peguem o caderno de vocês, eu fiz aqui todo o meu esquema, depois eu quero postar esse meu caderno, né? Vocês sabem, toda vida que eu entro em sala, que é a primeira coisa que eu faço, é escrever, né, no quadro, todas as minhas anotações, como uma forma de preparação, então eu vou postar, tá certo? Vou postar aí também umas tabelinhas que eu fiz, e que bom, Sara, Júlia, eu tô com frio na barriga, gente, toda aula que eu dou é um frio na barriga, mas eu passei o dia me preparando para esse momento, tô com muita vontade de falar, de trocar com vocês, tô até um pouco emocionada, mas vamos lá, tá bom? Ademir, gente, tem pessoas aqui do Brasil todo, eu queria agradecer. Vocês sabem que o Moda para mim é uma escola de coloração pessoal e de consultoria de imagem e estilo, que a sede física é aqui em Fortaleza, mas a gente tem alunas do Brasil inteiro, né, como a Ademir, que está no Rio de Janeiro, como a Camila, que está em Amsterdã, né, então se você é nossa aluno, nossa aluna, fala aí de onde você está agora, tem gente de Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal. A Gabi está dizendo que tem saudade das anotações no quadro, mas, gente, vamos trabalhar, porque tem muita coisa para a gente falar, eu estou aflita um pouco com esses minutos, né, Scarlett, e, por favor, compartilhem aí, escrevam os comentários, vou interagindo, eu também anotei as perguntas de vocês, tá, até agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas, e também quero responder as outras perguntas nos posts, tá certo? Ismael, querido, a Ed dizendo aí o dia inteiro com a Renata. Beijo, gente. A Patrícia de São Paulo. Patrícia Lino, que bom que você está aí. Estou amando suas aulas. Que bom. Então, vamos lá, gente. Falar de coloração pessoal, pega o caderninho, vamos lá, todo mundo junto. Falar de coloração pessoal, como eu escrevi no post essa semana, é ao mesmo tempo um trabalho de alquimia, não é? Vamos pensar aqui na alquimia como uma ciência de misturar elementos, né? Mas em prol sempre do natural. Mas também falar de coloração pessoal requer muito o estudo de uma matemática, tá? A coloração pessoal, principalmente o método sazonal expandido, que pressupõe 12 tons, é uma verdadeira matemática. Só que essa matemática, ela é toda muito fundamentada, e a questão da matemática é muito interessante por isso, porque a matemática, ela tem um topos, né? Ela tem uma lógica e ela tem algo de exato que nos auxilia dentro desse processo de análise. Então, para a gente analisar a coloração pessoal, a gente tem que olhar para a teoria da cor. Não dá para a gente analisar a coloração pessoal sem entender direitinho quais são os elementos de definição de uma cor. Quando eu estou falando de teoria da cor, eu estou falando de a gente analisar o valor de uma cor. Então, vamos lá revisar. Valor de uma cor tem a ver com a luminosidade, né? E essa luminosidade tem a ver aí com o claro e o escuro, que é o quanto que uma cor é clara e o quanto que uma cor ela é escura. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é para pensar a teoria da cor. Na análise da coloração pessoal, eu tenho que analisar a questão do valor, então anotem aí. O elemento 1 é valor e luminosidade, porque toda cor tem o seu valor. Quando eu falar que uma cor tem um valor alto, significa que ela é muito clara, que ela é muito luminosa, e um valor baixo significa que ela tem o quê? Que ela é mais escura e que ela tem pouca luminosidade. O segundo elemento é a saturação, tá? Saturação tem a ver com a intensidade, tem a ver aí com a pureza de uma cor. E essa ideia da saturação, a gente pode pensar que uma cor, quando ela é muito saturada, tem a ver com dizer que uma cor é muito intensa. Então, a gente diz que é como se uma cor fosse pura, como se ela não fosse misturada com nada, né? Não tem tinta branca, não tem água. Então, lá, já vou aqui, que vocês sabem que eu gosto de começar dando uma misturada e depois ir exemplificando, né? Então, vamos pensar aqui, quais são, e aí eu vou fazendo muitas perguntas, por favor, vão escrevendo aí nos comentários. Quais são as duas estações, das 4 estações, que têm alta saturação? Ou seja, que eu tenho cores saturadas, que eu tenho cores puras, que eu tenho cores vivas. Quais são? Quando a gente pensa nessa alta saturação. Aqui meu instinto de professora, meu povo querendo perguntar, querendo dar aula em plena live. É mais um bate-papo, né? Porque se eu for esperar também para vocês responderem, como é que eu vou falar disso em 58 minutos? 50 agora? A Camila já está falando que a gente começa uma outra live. Mas, Camila, eu quero pensar que a criação também está no poder de síntese e que eu preciso também aí resumir em 59 minutos, mas faltar uma coisinha ou outra,
a gente volta assim, não é? Não, quando a gente fala em duas estações com alta saturação, com cores bem intensas, a gente está falando de primavera e inverno, correto, Ademilde, aí que já terminou o curso, muito bom. As duas estações que têm alta saturação, ou uma intensidade alta, é a primavera e o inverno, tá? O verão e o outono tem o quê? Tem uma baixa intensidade, tem uma baixa saturação. Quando a gente fala de pouca saturação, a gente também está falando de cores opacas, tá? Então, quais são as duas estações que têm cores opacas? É o verão e o outono, tá? Quando eu falei lá do valor e da luminosidade, vamos pensar aqui. As duas estações que têm alto valor, que têm alta luminosidade, significa que eu tenho cores claras, é o verão e a primavera. Quando eu vou falar de duas colorações que têm baixo valor e baixa luminosidade, eu estou falando o quê? Essas cores são mais escuras. E aí eu tenho o inverno, ok? E eu tenho o outono, tá bom? Com relação ao terceiro elemento da teoria da cor, então o que eu falei? Falei que para a gente analisar a coloração pessoal, a gente tem que analisar 4 elementos dentro da teoria da cor. O primeiro elemento foi o valor e a luminosidade, e o segundo elemento é a saturação e a intensidade. Eu vou agora para o terceiro elemento, que tem a ver com a temperatura, que aí é um elemento essencial para a gente realizar essa análise. A temperatura significa que uma cor ela é quente ou ela é fria. Uma cor quente, ela está muito ligada aí aos dourados, aos amarelos, né, a um vermelho mais alaranjado, ao laranja, e uma cor fria está mais ligado aí ao azul, ao roxo, ao rosa. E aí, vamos pensar também, tem muita gente que pergunta, Renata, eu posso usar essa cor? Eu posso usar aquela cor? Essa cor combina comigo? Pessoal, todas as cores você pode usar, com exceção de uma, qual é? O preto, né, que é a cor que a gente acha que pode todo mundo usar. Todo mundo pode usar todas as cores. O que vai depender de você poder, né, porque poder usar cor, claro que a gente pode, mas vamos relacionar aqui com a ideia da coloração, vai depender do tom, vai depender se essa cor, ela tá mais escura ou mais clara, se essa cor, ela tá mais quente ou mais escura. Por exemplo, quando a gente pensa no rosa, a gente tem desde o rosa seco, né, desde o rosa pastel, desde o rosa clarinho, que é um rosa de verão, até o rosa escuro, até o pink, até o fúcsia, que é um rosa de inverno. Passando por esse rosa aqui, que é o que eu estou usando agora, que é um rosa mais cereja, um rosa mais goiaba, que é um rosa de outono, que é a minha coloração pessoal, tá? Então, tudo isso tem a ver com a gente entender esses elementos da teoria da cor para poder aí analisar esse sujeito. Então, tá, falei do quente e do frio. Quais são as duas estações de análise da coloração pessoal quentes? Aí a gente tem a primavera e a gente tem o outono. E quais são as duas estações dos 4 tons que tem temperatura fria? Aí a gente tem o verão e o inverno. Aí tá, professor, então o verão, ele é frio, o verão é quente. Gente, na teoria da coloração pessoal, e é por isso que muitas pessoas que não estudam já vão logo se confundindo, o verão, ele é uma estação fria, tá? Então, a gente já começa a desmitificar. Para começar a falar de coloração pessoal, então eu falei aqui de 3 elementos, né? Valor, saturação, temperatura. Para falar dessa ideia de temperatura, a gente também vai olhar para o contraste. Já ia pular, já ia falar aqui de quem criou a teoria da coloração pessoal, mas isso aqui é o próximo tópico, de acordo com o meu esqueminha, eu vou seguir para conseguir aí falar de todos esses elementos em 1 hora, tá? Tô vendo que muita gente querida entrou também, a Bia, né, a Raquel, a Lara. Eu fico em dúvida se eu falo com vocês, se eu brindo, Gabi, ou se eu dou aqui esse conteúdo. Vamos lá. Saúde, pessoal. E o quarto elemento da teoria da cor é o contraste, né? O contraste foi uma das dúvidas aqui, que foi a Bia, não é, Bia, que escreveu perguntando do contraste. O contraste, até a gente escreveu no modo para mim essa semana, tem a ver com a diferença dos tons. Quando eu falei do primeiro elemento aqui da teoria da cor, eu falei do quê? De valor e luminosidade. Quando eu falo de valor e luminosidade, eu estou falando do quanto que essa cor ela é clara ou é escura. Ou seja, o quanto que ela vai do branco ao preto. Então, contraste, isso é vinho, Pedro. Vinho branco. Então, que sempre que eu não estou dando supervisão para o Pedro, eu estou com chá, né, Pedro?
mas é de manhã, dando aula. Então, gente, essa ideia do contraste tem a ver com a diferença dos tons, a diferença do claro e do escuro dentro da tua coloração. Aí vamos lá pensar por que as pessoas se confundem tanto com contraste. E não, eu acho, na verdade, o contraste é uma das coisas mais simples. Por quê? A gente tem o olho, a gente tem a pele e a gente tem o cabelo. E, gente, eu não gosto de fazer análise da coloração com aquelas touquinhas, porque se eu estou usando a touquinha, eu estou eliminando o cabelo. O cabelo é um elemento muito importante dentro da coloração pessoal. O que a gente tem que fazer é analisar cada elemento separadamente, analisar a pele, analisar o olho, analisar o cabelo, e analisar esses elementos em conjunto. Então, o que eu vou fazer para analisar meu contraste? Eu vou ver se a minha pele ela é clara ou escura, se o meu olho ele é claro ou escuro, se o cabelo ele é claro ou escuro, e vou ver, então, a diferença desse claro e escuro relacionando um elemento com o outro. Por exemplo, se eu tenho o cabelo muito escuro, o olho muito escuro e a pele muito clara, eu tenho o quê? Um alto contraste, porque eu tenho esses elementos muito escuros e um elemento muito claro. Mas no meu caso, por exemplo, que eu tenho o cabelo, que é um louro mais escuro, um olho castanho, ó, dá pra ver? Um olho castanho mais assim, amarronzado para dourado. E a pele, que a minha pele ela é clara, mas ela é mais dourada, ela é um branco mais dourado com um subtom mais rosado, que aí é do meu subtom do método sazonal expandido. Então, eu tenho um médio contraste. Agora, se eu tivesse tudo muito claro, olho claro, cabelo claro, pele clara, eu teria o quê? Baixo contraste. E essa ideia do contraste é muito importante, e aí a gente tem alto, médio, baixo, e quando a gente muda a cor do cabelo, exato, Mirella, o contraste já muda e a paleta muda totalmente. Por isso que quando a gente está estudando coloração pessoal, a gente fica vendo várias atrizes em paletas diferentes, a gente fica, tá, mas aqui colocaram a Nicole Kidman na primavera indo pro verão, e aqui a verão indo pra primavera, e aí, qual que ela é? Depende do cabelo que ela tá. Como eu falei para vocês, tem 3 elementos. Se eu mudo um deles, tudo vai mudar. E o bacana é que se eu tenho 3 elementos, o que eu vou ter que fazer, gente? É por isso que eu falei que no início da live, coloração pessoal e matemática. Porque eu vou, por exemplo, pegar o meu olho, aí eu vou analisar qual é o valor do meu olho. Esse é o grande trunfo de analisar a coloração pessoal. O valor do meu olho, que eu falei para vocês, que tem a ver com claro e escuro. Tá, o meu olho ele é claro, então ele tem um valor alto. Aí o meu olho ele é escuro, então ele tem um valor baixo. Aí eu vou analisar a minha pele. O valor da minha pele qual é? Claro ou escuro? O valor do meu cabelo é claro ou escuro? Então eu pego o elemento 1 da teoria da cor, que é valor e luminosidade, e vou analisar ali a cor da minha pele. Depois eu pego o valor e luminosidade e vou analisar o meu olho. Depois eu pego o valor e luminosidade e vou analisar o meu cabelo. E vou fazendo isso com os outros elementos da teoria da cor. Vou fazer isso com saturação, vou fazer isso com temperatura e depois, no fim, eu faço contraste. Deu para entender? Então, depois eu vou para a saturação, que é a intensidade, e vejo se o meu cabelo ele é intenso, ele é vivo, ou se ele é mais opaco. Eu vou para a minha pele e vou fazer essa mesma análise para o meu olho também. E assim eu vou seguindo. Então, o que a gente falou até agora? Que para começar a fazer a análise da coloração pessoal, a gente tem que pensar aí em analisar os elementos da teoria da cor, indo elemento por elemento da morfologia pessoal. Então, eu tenho 3 elementos da morfologia pessoal que eu preciso analisar: pele, olho e cabelo. E eu tenho 4 elementos da teoria da cor que eu tenho que aplicar nesses elementos: valor, saturação, temperatura e contraste, ok? Como eu falei, então, no início, a análise da coloração pessoal é um trabalho de alquimia, é um trabalho de matemática, mas é um trabalho que exige muito estudo, tá, gente? Lana, Juliana, Laura, várias pessoas aí entrando, Saulo também. Então, assim, é um trabalho que exige muito estudo, muita educação do olhar, e não tem muitos autores que falam, né, inclusive artistas plásticos, que essa ideia da colorimetria, de você perceber alguns tons, tem muito a ver com o talento inato. Sem dúvida, tem gente que tem mais facilidade de perceber os elementos ali da teoria da cor e analisar as estações. Você às vezes percebe como uma aluna saca muito rápido a teoria da cor, e tem outras pessoas que têm mais dificuldade. Porém, é um estudo que exige, é uma coisa que eu falo isso para vocês sempre, exige muita persistência, exige muita educação de olhar, exige pesquisa todos os dias. E aí a gente tem um grupo de coloração pessoal, para quem faz nosso curso, que a gente fica exercitando, né, colocando imagem toda hora para analisar, para trocar, porque essa é a melhor forma de a gente aprender coloração pessoal, tá certo? Vamos pensar aqui também que coloração pessoal tem muito a ver com a ideia da naturalidade e de a gente sempre
pensar que a coloração pessoal ela vai vir para valorizar o que a gente chama da tua beleza natural, e não o contrário. Mas tem muita gente, aí isso é engraçado, que, tipo, detesta a sua cartela de coloração, sabe? E detestar a cartela de coloração, e aí o que que faz, né, nesse sentido? Você não tem que usar a sua cartela de coloração pessoal só porque ali, fisiologicamente, está dizendo que você precisa usar, por exemplo, a primavera. Tem muitos clientes que às vezes são inverno e indo para o outono, né, que é o deep winter, ou inverno profundo, e que às vezes detesta as cores da sua cartela, assim, e que prefere outra cartela. Aí o que que eu faço? Eu tento ver se a gente pode alterar a cor do cabelo, alguma coisa para que mesmo assim a favoreça, porque todo mundo tem tem a sua característica dominante e a secundária, que aí a gente vai para o método sazonal expandido. Eu, por exemplo, eu sou outono fluindo para o verão, ou seja, eu sou soft autumn. Então, eu tenho as cores do outono, né? Vão muito bem em mim, mas as cores do verão também ficam ok, tá? Então, ou seja, eu devo priorizar o outono, mas sabendo que o verão fica muito bem, e a essa misturinha dá a minha cartela do método sazonal expandido. Vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a minha, que é a Soft Autumn, que é o outono suave, tá? Então, aqui são as nossas cartelas do sazonal expandido. E aí vocês vão observar que essas cores da cartela, eu já tenho aqui as cores de outono, mais escuras, mais opacas e terrosas, mas tem muita ênfase também em algumas cores do... tem algumas cores aqui também do verão, ó, clarinhas. Aí a Thaís, da Lua Marina, falando gêmeas de paleta, não só nisso, né? De muitas afinidades. Falando nisso, gente, eu tô com essa joia aqui da Lua Marina, olha que coisa linda. É uma pedra de pirita, tudo de prata, que inspirado em Gêmeos. Ou inspirado em Gêmeos é ótimo, porque a Vênus está em Gêmeos retrógrada, aí eu confundi, tá? É inspirado em Vênus, tá? E aí, como Vênus está em Gêmeos, eu já misturei as coisas aqui, né? Porque tá tudo em Gêmeos, gente. A Sara tá dizendo que essa paleta é tudo. O Pedro está dizendo que é de outono, mas nunca sabe qual é a outra estação. A gente já falou, Pedro, no curso, mas depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. E aí, para a gente pensar essa ideia da coloração, a gente tem que olhar o tom e o subtom. Vocês já devem ter ouvido falar, e quem fez o curso sabe muito bem. Quando eu falo de tom e subtom, eu estou falando da cor superficial da minha pele, eu estou falando do subtom, que tem a ver com a quantidade que eu tenho de hemoglobina, de carotina, de melanina, isso dentro do meu sangue, né? Isso aí dentro da biologia aí, dos fatores aí biológicos de cada um. E é interessantíssimo, porque todo mundo tem uma cor superficial e uma cor de base, tá? Então, vamos aqui pensar em cor superficial e cor de base. Eu disse para vocês que a gente tem aí, não é, 4 estações, o outono, o inverno, a primavera e o verão, e quando a gente pensa na primavera, tá, que é uma estação quente, a primavera, que é uma estação aí que tem esses elementos muito claros e muito luminosos, que é uma estação que tem cores mais claras, vibrantes. A primavera, por exemplo, a cor dela superficial é o amarelo, certo? Mas a cor de base é o que a gente chama de terra ciena, que é como se fosse um creme. Então, as pessoas do tipo primavera são muito bronzeadas, muito douradas, certo? É como se elas fossem meio alaranjadas. E geralmente elas têm sardinhas, têm o olho verde ou castanho muito claro. O cabelo é louro, mas é um louro dourado, não é aquele louro platinado, né? Então, isso, a cor superficial dela é o amarelo. E como no fundo eita, gente, é um tom de terra, né? Terra ciena, meio creme, aí acaba que a gente percebe nela, né? Tudo muito dourado, muito laranja. É meu vinho, gente, chegando aqui, mais um. Muito obrigada. Assistente de live, meu esposo, assistente de live. Saúde, gente. Grazi, Natasha, bem-vindas. O povo, eu gosto de um vinho, ó. Então, aqui, ó, é a paletinha de primavera, vou mostrar para vocês. Ó, tá? Então, a primavera fica muito bem com esse tom de rosa, meio rosa chiclete, fica muito bem com esse lilás aqui, ó.
Fica muito bem com verde mais vibrante, mais luminoso. Natasha, oi. Com vermelho tomate, tá? Com roxo, verde, que é uma cor muito ligada à primavera. Então, essa aqui é a paleta da primavera, maravilhosa, né? Luminosa, clara, vibrante, ok? Essa aqui é a primavera. Oi, Bia. Oi, Cauê. Todo mundo aí chegando. Essa daqui, gente, é a paleta do outono. Vamos falar aqui do outono um pouquinho. Que o outono... Eita, que é o inverno. Olha o vinho, Renato. Eita, caiu aqui. Oi, gente, caiu aqui meu tripé improvisado. É a tua paleta, Sara, primavera. Aqui é o outono, gente, ó. Tá vendo? O azul, petróleo. Aí a gente tem o verde militar, um verde mais escuro, o rosa goiaba. E aí vamos pensar o mostarda, paleta linda. Essa aqui é a minha paleta do outono, ó. Esse laranja, o cor de tijolo. E aí o outono, a gente vê que tem cores mais escuras, tá? Cores mais opacas, tá? Terrosas, e é uma paleta quente, assim como a primavera. Então, o que é que a primavera e o outono compartilham? A ideia da temperatura, porque ambos são quentes, tá? Vamos pensar aqui na cor superficial e na cor de base do outono. O outono é como se a cor superficial fosse vermelho. A pessoa, a gente fala que ela é muito avermelhada, muito picante. E por dentro do outono, a gente tem o quê para dar esse marrom? Vamos pensar aqui agora no círculo cromático. Quando a gente mistura o vermelho com que cor dá o marrom? Dá esse aspecto de marrom. Vamos lá. Qual é a cor oposta no círculo cromático do vermelho? Travou? Tá ok? Travou na minha paleta. Gente, vocês estão me vendo? Voltou? Estou vendo aqui. Deu uma travadinha, agora travou de novo. Deu uma travadinha, mas tá ok, né? Então, tá ouvindo aí? Então tá, gente. Aí a cor de base do outono é o verde, certo? Porque quando a gente mistura o vermelho, é o verde, John. Ô, Ismael. Tá travando, gente? Voltou para vocês? Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar no meu 4G. Vou botar no 4G para ver se melhora. Tá ok agora? Vocês estão vendo? Ok? Tá ok, né? Agora eu coloquei no 4G, acho que vai ficar melhor, porque às vezes nesse horário tem instabilidade de conexão, né? Então vamos pensar na estação do outono. A gente estava no outono, né? Vocês viram que eu mostrei aqui as cores, voltou, não é? Então pronto, tá aqui, ó. Tem mostarda, verde militar. Gente, voltou, acho que deu uma travada. Eu coloquei no 4G, acho que agora vai ficar ok, tá certo? Travou de novo? Nossa, tá travando direto. Acho que tá ok, que se vocês estão falando aí. Deu certo? Vocês estão aí? Estão ouvindo? Então vamos lá, tá? Vou voltar. Eu estava falando do outono, e aí eu estava falando que a cor superficial do outono é um vermelho, tá? E a cor de base, a cor que está aí dentro, né, da coloração desse outono, é o verde. Então, o que significa? Significa que quando a gente mistura o vermelho com o verde, que são cores complementares, a gente dá o quê? O marrom, tá? Então, quando a gente coloca aí a ideia do vermelho com o verde, dá o marrom. E essa é a mistura do outono, tá? Tá aqui a paleta do outono, então a gente tem o rosa goiaba, tem o mostarda, tem o azul petróleo, tá? A gente tem aqui, ó, o cor de tijolo, um vinho, ok? Então, essa aqui é o outono. Revisando, o outono é uma estação quente, com cores escuras, terrosas, profundas, tá? Ok?
Então, vamos lá. E opacas. Não são cores saturadas e vivas. Esse é um detalhe muito importante. E agora que a gente falou, né, da cor superficial e da cor de base do outono, vamos falar do inverno. O inverno está aqui, a paleta do inverno. O inverno é uma estação fria. Tenho muitas pessoas de inverno nessa live. O inverno é uma estação fria. O inverno, quando a gente pensa aí na cor superficial e na cor de base, imagine que o inverno são pessoas muito pálidas por fora, como se tivesse aí uma coisa meio pálida, de pele de porcelana. A cor superficial do inverno é o amarelo. E a cor de base do inverno é o roxo. Então, a pessoa ela tem esse elemento de roxo que fica muito visível quando a gente vai realizar a análise da coloração. Isso fica muito visível também nas veias. Vamos pensar que o roxo é a mistura do vermelho com o azul, não é? Então, essa pessoa é como se ela tivesse esse amarelo fora e dentro tem aí o roxo. Poxa, tá travando. Ô, gente, eu sinto muito. Melhorou agora? Vocês estão me ouvindo? Está funcionando ainda. Que coisa, hein? Melhorou? Voltou, gente? Tá ok? Eu tô falando do inverno agora, tá? Certo? Então, eu tava falando aqui do inverno. O inverno que tem a cor superficial amarela. Por isso que a gente vê as pessoas de inverno que são pessoas pálidas, que é como se tivesse uma pele de porcelana. Mas o inverno... Gente do céu! Ok? Vocês estão aí, estão vendo, né? Tá ok? Então tá. Então o inverno tem essa cor superficial amarelada, só que dentro da pele, né, quando a gente pensa em analisar a hemoglobina, quando a gente pensa em analisar a carotina, a melanina, a gente vê que as pessoas do inverno, a cor de base é o roxo. Então, por fora, ela tem esse amarelado, ela tem esse ar mais pálido, mas por dentro tem o roxo. Então, o inverno é uma paleta fria, ok? O inverno é uma paleta, quando a gente pensa na teoria da cor, na temperatura é fria. Quando a gente pensa no elemento da saturação, é uma estação com muita saturação, é uma estação muito intensa, tá? E é uma estação, ó, viva, com cores bem vivas. Então, a gente tem o rosa, a gente tem aqui o roxo muito forte, a gente tem o verde. Esse tom de fúcsia e esse tom de roxo são muito característicos do inverno. O inverno a gente tem o preto, não é? Como a cor queridinha de muitas pessoas. As pessoas de inverno ficam muito bem de preto. A gente tem o amarelo-limão. Então, revisando aí na teoria da cor, a cor superficial é o amarelo, a cor de base é o roxo. A gente tem, então, olhando para a teoria da cor, quando a gente vai pensar aí o nosso inverno, a gente tem uma estação, né, que é escura, que é fria, que é saturada, ok? E as pessoas de inverno têm muito contraste, tem muita diferença cromática. É como se ela tivesse aí uma mistura entre elementos claros e escuros, exatamente. É a Gabi aí, o Ismael. Por isso que eu disse que tinha muitas pessoas nessa live também. É a Marina, né? Com as cores de inverno, tá ok? Tá bom? Então, mostrei aqui o inverno. Vamos falar, então, agora do verão, tá? Quem aí é verão? Vamos mostrar aqui a paleta do verão, que é, gente, na análise da coloração pessoal, quem também já está trabalhando, analisando, sabe que o verão é a estação que a gente consegue detectar mais facilmente, concordam? Só tem uma estação do verão que às vezes causa mais complexidade na hora da análise, dentro do sazonal expandido, que é a sua coloração, Camila, querida. Que quando você estava fazendo o curso, eu lhe disse, né, Camila, tua estação ela é muito linda, a tua estação ela é muito preciosa, não é tão comum. A estação do verão, e principalmente você também, Dani, né? Que é aí o cool summer, que é o verão indo para o inverno, que é quando a pessoa tem todos os elementos frios. E quando a gente pensa no verão, a gente pode pensar que é uma estação, olha como ela é linda, das candy colors, né? Dos tons pastéis. E aí é uma estação que a gente pode pensar na cor superficial, que é muito bonita. A cor superficial das pessoas de verão ou é um rosa ou é um vermelho. Só que dentro da pele a gente tem um azul,
sabe? Então, essa coisa do azul é muito forte nas pessoas do verão, certo? Então, as pessoas do verão, vamos pensar aqui dentro dos 4 tons, o verão a gente tem o quê? Uma estação que é fria, quando a gente olha para o elemento da teoria da cor da temperatura. O verão a gente tem cores opacas, quando a gente pensa no elemento da teoria da cor com relação à saturação. Quando a gente olha para aquele elemento da luminosidade, a gente pensa que são cores claras, e as pessoas de verão têm pouco contraste, ok? Vamos fazer uma revisão nas 4 estações? Vamos? Olha aqui. E aí eu vou postar também um esqueminha do meu caderno, que normalmente estaria na lousa, né? Vamos lá. A primavera, a gente tem pessoas dentro, né, dessa morfologia, que são pessoas que a gente pensa mais douradas, mais amareladas, são pessoas que se bronzeiam muito fácil, são pessoas que geralmente têm veias mais verdes, tá, gente? Mas as veias são só um elemento dentro do todo. Então, tem muita gente que fala, ai, mas a veia dela é assim, ai, mas ela quando bronzeia, gente, são vários elementos. Analisar a coloração pessoal tem a ver com a anamnese. Analisar a coloração pessoal tem a ver com ir eliminando os sintomas, né, até chegar ali, de fato, no veredito do que é aquele, do que aquele sujeito está apresentando. Tem a ver com a gente tentar determinar o geral e o específico, até chegar nas exceções. Então, é um passo a passo. Como eu falei para vocês no início, é uma alquimia, é uma matemática. Então, as pessoas de primavera são essas pessoas mais douradas, mais amareladas. Quando a gente olha para a teoria da cor que a gente falou no início, é uma coloração clara, é uma coloração quente, é uma coloração saturada, as cores precisam ser vivas, precisam ser vibrantes, precisam ser luminosas. Vamos pensar na estação do ano primavera, a estação das cores. A gente olha para as estações do ano, a gente olha ali para o que a natureza mostra para a gente se inspirar na construção dessa cartela, e as pessoas de primavera geralmente têm médio contraste, tá bom? Vamos pensar aqui no outono. No outono, a gente tem essas pessoas mais avermelhadas, mais assim, como a gente fala, meio apimentadas, meio terrosas, né, uma coloração muito profunda, que tem essa ideia do marrom por fora, justamente porque a gente viu que essa pessoa ela tem essa mistura do vermelho com o verde. Quando a gente pensa no círculo cromático, quando a gente mistura o vermelho com o verde, dá o marrom, que são cores opostas, são cores complementares. O outono, essas pessoas geralmente, né, elas têm o cabelo ruivo, castanho, pode ter o cabelo preto também, mas a gente fala que é uma estação que, quando a gente olha para a teoria da cor, é uma estação escura, com cores escuras, é uma estação quente, é uma estação com cores opacas, e as pessoas de outono geralmente têm o quê, gente? Médio contraste. Primavera e outono tem médio contraste, verão tem pouco contraste, e inverno tem alto contraste, ok? Inverno. O inverno são as pessoas frias, são aquelas pessoas amareladas, aquelas pessoas com a pele de porcelana, né, que por dentro tem roxo, que por fora tem amarelo. São pessoas que a gente fala dentro da teoria da cor, que é uma estação com cores escuras. O inverno tem cores escuras. Quem aqui já foi para um lugar onde estava no inverno, sabe que as cores são escuras, mas são muito saturadas, são muito vivas. O azul é muito azul, muito puro, é aquele azul bique, saturado, azul claro, e quando você vê uma rosa vermelha no inverno, é o vermelhão, né, o vermelho puro. Então as cores são todas muito saturadas, como lá na primavera, só que aqui o diferencial é que no inverno a gente tem as cores frias, escuras e muito saturadas, e as pessoas têm um alto contraste. Por último, a gente tem o verão, que são essas pessoas frias, né, com aparência mais delicada, mais rosada, com fundo muito azul, e elas são estações do verão que tem cores claras, cores opacas e cores frias, ok? Ficou legal? Gente, eu tenho uma tabelinha que a gente montou, onde eu intercalo as 4 estações com os elementos da teoria da cor que a gente viu até agora, que revisando é valor, saturação, temperatura e contraste. Depois da live eu vou postar nos stories essa tabelinha, ela tá lá num dos slides do curso de coloração pessoal, mas eu vou colocar também, tá certo? Qual é o tom e o subtom do outono? A gente falou há pouco, mas acho que talvez tenha cortado, né, Patrícia? O tom do outono, que aí é essa cor superficial, é o vermelho, tá? E o subtom do outono, que é essa cor profunda, é o verde. E aí o vermelho com o verde dá essa aparência mais de marrom, não é? Desse tom amarronzado das pessoas de outono. Vamos lá, então. Eu fui aqui, fiz essa revisão dos 4 tons, mas eu queria também contar para vocês de onde que surgiu
nessa teoria das 4 estações, onde é que isso surgiu, essa teoria veio de onde, que é muito importante também a gente se sintonizar com esse conhecimento. Essa teoria, gente, ela surgiu com um cara que eu super admiro, ele foi professor da Escola de Arte de Bauhaus em 1928, né, que era o Johannes Itten. O Johannes Itten, ele era um professor de design e também artista plástico, e ele observava, ele dava aula muito de pintura, e ele começou a observar as cores que os alunos deles escolhiam, a cor que os alunos dele escolhiam para pintar os seus quadros. E ele começou a observar que os alunos escolhiam cores que tinham a ver com o pigmento que estava dentro da pele, do olho e do cabelo. E a partir disso ele foi nomeando, ele fez uma ideia de trabalhar com as estações do ano, começou a engatear nesse conteúdo, e aí depois do Johannes Itten, a gente tem um outro teórico da cor, que é o Robert Dorr, poucas pessoas falam dele, mas ele foi bem importante, porque ele dividiu as cores em cores quentes e cores frias, tá? E o Robert Dorr, ele trabalhou uma década depois do Johannes Itten, já foi em 38, porque todos esses caras que abriram caminho para a coloração pessoal, eles eram artistas, eles eram professores da Escola de Arte de Bauhaus. E a Bauhaus, que é uma escola que a gente tanto admira, né? Por exemplo, o Moda para Mim, enquanto grupo, enquanto escola, foi muito construído fazendo um corpo com a Bauhaus, porque a Bauhaus, que é muito no design, na arquitetura, na moda, é uma escola em que essa ideia do ensino está muito ligado com a prática, que está muito ligado com a arte, com as coisas muito misturadas. Então, quando a gente pensa no Moda para Mim, que a gente tem aí coloração pessoal, que a gente tem consultoria de imagem, que a gente tem coleção de moda, essa ideia de que está tudo interligado. Então, o meu conhecimento como designer super me capacita para ter mais conhecimento como consultora de imagem estilo e vice-versa. Então, a ideia da consultoria de imagem estilo, e por isso que eu defendo que de preferência você seja, e você tenha uma formação em design de moda, porque você tem na faculdade de design de moda. Travou de novo. O pessoal está dizendo aqui que travou de novo. Eu estou no... travou. Eu coloquei no 4G, agora eu vou botar no Wi-Fi, então? Mas eu acho que é também o próprio... Voltou? Voltou? Oi, gente. Vocês estão aí? Voltou? Paulinha, tu tá aí, Paula? Gente, pelo visto, né, a gente vai ter que fazer uma live parte 2 aqui, tipo, voltar às 6 horas. Vocês voltam? Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tinha falado em 59 minutos. Eu queria. Vocês estão... Meu amor... O bom é meu esposo aqui, meu marido, que fica falando os comentários de vocês. Obrigada, meu amor. Ele está dizendo que é assistente aqui de live. Falou o quê, meu amor? Do curso? Sim, mas se você está gravando, você pode pensar também que tem uma plataforma. Voltou, né? Voltou. Tá ótimo, né, gente? Então, pronto, vamos lá. 2 comentários aqui que meu esposo falou. Primeiro, para depois a gente fazer live pelo Zoom, porque não vai ter instabilidade, né? E semana que vem a gente tem curso TAP Imersão, que vai acontecer via Zoom, sexta e sábado, tá? E a Demilde está aí já dizendo que ela tem um curso online, sim. Tem um curso online, gente. Esse nosso curso online ele existe desde 2011, que é o curso de análise da coloração pessoal. É o nosso curso clássico de coloração pessoal. Ele está na plataforma Hotmart, que é um grande sonho nosso, porque na plataforma vocês têm total autonomia, tem videoaulas, e-book, tudo isso que eu estou falando aqui tem lá com aqueles 1000 slides que vocês gostam, e com vídeos, né? E esse curso de coloração pessoal, a gente, desde a quarentena, que a gente está trabalhando com um preço super especial. A Camila está dizendo que é maravilhoso. Obrigada, Camila, que bom. E a Demilde eu fiz e amei. Então, esse curso, ele está à disposição. Você pode começar hoje, basta se inscrever. Tem um link na bio do nosso Instagram, tá certo? E vocês podem se inscrever lá, que o curso realmente é muito especial. Eu estou sempre atualizando o material, na verdade, a cada semana, praticamente, porque vocês sabem como eu tenho paixão pela coloração pessoal.
dentro da consultoria de imagem e estilo, tem duas coisas que eu tenho muita paixão, muito tesão, assim, que é as entrevistas, essa parte mais psicológica, aí vocês sabem que a minha base é a psicanálise, e a coloração pessoal. Então, todos os elementos da consultoria são interessantíssimos, mas trabalhar essas entrevistas e pensar a coloração pessoal é o que eu mais amo, tá? E, então, o curso está lá, vocês podem acessar no link, tá, na bio, e quem quiser também começar a formação em consultoria de imagem e estilo, que é composta por 4 fases, por conta aí de tudo que a gente está vivendo, desse momento delicado, que eu nem quis falar, né, gente, no início, para a gente conseguir dar uma relaxada, mas a etapa imersão, ela teve que ser adiada, então ela vai acontecer via Zoom, sexta e sábado, vai ser uma maratona. Já pensou, final de semana que vem, Camila, Sara, pessoal que está aqui, que vai fazer a imersão, a gente vai ficar de sexta-feira, de 6 da noite às 9, dia 29, e no sábado, dia 30, de 9 da manhã e 5 da tarde, juntos, falando sobre estilo, tipos de estilo, falando sobre coloração pessoal, falando sobre visagismo, planejamento de guarda-roupa. Então, quem quer se juntar com a gente, quem já fez o curso e quer atualizar, vocês sabem que eu estou sempre mudando os conteúdos e a minha prática de estudo vai mudando ali o conteúdo também. Então, vem junto que dá certo. A gente está estudando toda semana, eu estou mandando novos módulos, mas existe uma pasta com todo o conteúdo, e se você se inscrever, você já vai aí entrar no nosso grupo, tá certo? Eu estava falando, quando travou, da Escola de Arte de Bauhaus, não foi isso? Então, eu falei do Johannes Itten, que foi esse professor que deu início a esse estudo. Eu falei do Robert Dor, que ele dividiu essa ideia em cores quentes e em cores frias, só que tem 2 mulheres que são essenciais na teoria da coloração pessoal, que poucas pessoas falam delas, e a gente precisa falar. É a Suzanne Queijo. A Suzanne Queijo, ela faleceu em 1994, se eu não me engano, e ela criou um sistema chamado Color Harmony. Essa ideia do Color Harmony foi o que originou, né, depois o método sazonal expandido. Esse conteúdo eu tive muito acesso quando eu estudei fora do país, e era todo em inglês, então eu traduzi, por isso que muitas coisas ali da tradução, os termos são em inglês, porque é um conteúdo que não é muito acessado. Eita, gente, o vento, foi mal. Não tem muita bibliografia, tá, sobre isso, e vocês sabem que, além do ateliê físico, né, que a gente estava para abrir agora em junho, tem um outro sonho meu aí a se realizar nesse ano, se tudo der certo, que é o meu livro. E nesse meu livro, onde eu estou escrevendo sobre consultoria de imagem e estilo, relacionando com a psicanálise, tem também um capítulo só sobre coloração pessoal, que é com base nessas minhas análises teóricas e técnicas, tá certo? Tá todo mundo aí? Tá tudo certo? Tá, né? E aí, gente, essa ideia do livro, eu ia lançar o livro físico, né? Mas não sei, eu estou pensando em lançar o livro até o final do ano digital, tá? E vai falar sobre essa ideia da psicanálise, do feminino, então tem muita coisa aí que tá sendo escrita, tecida. Eu estou escrevendo esse livro há 2 anos, e aí tem um capítulo sobre estilo, um capítulo sobre moda e psicanálise, um capítulo sobre coloração pessoal, um capítulo sobre guarda-roupa, tem um capítulo que eu estou falando só sobre estudo de caso, óbvio, com confidencialidade, né? Trabalhando com iniciais, também trabalhando na ficção de alguns personagens, e tá bem especial, gente, na verdade. Sabe aquela coisa especial que você fica com aquele medo de lançar para o mundo, né, como um filho? E até me emociono. Vai ter físico, sim, sabe, Ivna? Mas é uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus alunos em sala de aula, é que a vida é agora, né, gente? A gente tem que se adaptar ao que é agora. E não existe lado bom nisso que a gente está vivendo, é um momento extremamente difícil, doloroso, desafiador, mas uma coisa que existe nisso tudo, de, sei lá, de bênção, é a gente poder viver o presente, a gente tentar ver o que a gente pode fazer nesse momento para trabalhar, para viver, para namorar, para curtir a vida, né, para ajudar o outro, principalmente. Então, pensando nisso, eu tô querendo lançar esse ano mesmo, sabe, até o final do ano, não sei se vai dar com essa questão gráfica, porque precisa da gráfica, enfim, mas aí qual é a minha ideia? Que eu vou lançar digital, e quem adquirir o digital, assim que sair o físico, vai ganhar o físico, entenderam? Então, tá mais ou menos o meu plano nesse momento tá assim.
Eu ia lançar agora em julho, né, era o pensamento, mas obviamente nossos sonhos foram interrompidos, então eu estou aí querendo lançar até o final do ano, tá? Porque já faz 2 anos que no início de janeiro eu boto, no início de janeiro não, no dia 31 de dezembro eu falo que a minha meta é lançar o livro, eu fico só também ali cozinhando, né? Porque as coisas mais especiais da nossa vida, às vezes a gente fica adiando um pouquinho, né, não? Vai dar bom, Pedro, dizendo. E vocês vão sentir um pouquinho de vocês nesse escrito, todos vocês que estão aí muito entrelaçados dentro da minha prática. Então, eu falei da Suzane Queijo, né? A Izzy está perguntando se vai ficar gravado. Gente, o que está acontecendo? Eu estou gravando aqui no computador também, tá? E eu vou colocar no nosso canal do YouTube, ok? E acho que com 59 minutos também vai para o IGTV, não é isso? Não pode fazer isso agora? Pode sim. Mas tá sendo gravado e eu vou botar no canal do YouTube e eu mando para o mailing da Escola Moda para Mim. Vocês estão recebendo os nossos e-mails, não estão? Eu mando o link do vídeo no YouTube também. Aí vocês vão poder assistir sempre. E aí, a terceira pessoa que eu falei que ajudou na teoria da cor foi a Suzane Queijo, né, que ela criou o Color Harmony, mas depois teve uma mulher chamada Carole Jackson. A Carole Jackson também trabalhou muito nos anos 90 e nos anos 2000, e ela foi muito responsável pela organização do método sazonal expandido. Vamos falar do método sazonal expandido, então, agora. O método sazonal expandido, ele é um método que já pensa não só inverno, verão, outono e primavera. Na verdade, ele expande essa ideia das estações. Ele vai falar que não existe só 4 estações, na verdade, existe 12. Por quê? Eu não tenho 4 estações, e aí cada uma dessa estação aqui pode fluir para a sua estação vizinha. Então, por exemplo, eu sou outono, falei para vocês, mas o Pedro também é outono, a Bia que está aí também é outono, né? Várias pessoas que estão aqui são outono, mas nem todo mundo tem as mesmas características de morfologia. Por quê? Porque eu sou outono e eu posso fluir para o inverno, eu sou outono e eu posso fluir para o verão, e eu sou outono e eu posso fluir para a primavera. Quando eu falo fluir, significa que é a minha estação secundária. E essa minha estação secundária tem a ver com aqueles elementozinhos do método sazonal expandido, que são as subcategorias, que significa se você é deep, se você é clear, se você é soft, se você é light, se você é warm, ou se você é cool, tá? Aí a gente tem o cool, que é frio, a gente tem o warm, que é quente, a gente tem o soft, que é neutro, opaco, a gente tem o light, que é luminoso, delicado, a gente tem o clear, que é claro, saturado, e a gente tem o deep, que é profundo. Esses 6 elementos, deep, soft, clear, light, esses elementos é o que vai dizer para a gente qual é a subcategoria dessa pessoa, ou a estação secundária, ou a coloração, a estação do método sazonal expandido. Esse método sazonal expandido, gente, ele é muito interessante, porque essa teoria, e aí a Carole Jackson, que organizou esse conteúdo, ela foi ver o quê? Que justamente as pessoas existem, na verdade, 2/3 da população são pessoas neutras. E o que significa ser uma pessoa neutra? Que aí já foi muito uma dúvida de vocês. Uma pessoa neutra é uma pessoa que tem tanto temperatura quente quanto temperatura fria, sabe? É como se, por exemplo, eu tivesse a pele quente, mais o cabelo frio, mais o olho quente. Então, é a partir dessa teoria da cor, daquela anamnese que a gente conversou no início, que eu vou começar a pensar o que é mais forte nessa pessoa. Por exemplo, quando eu penso aqui na pessoa, tá? Do tipo inverno, vamos aqui para o esqueminha. Quando eu penso na pessoa do tipo inverno, essa pessoa do tipo inverno, ela tem tanto o elemento cool, que é frio, como eu falei para vocês, ela tanto tem o elemento deep, que é profundidade, que é um contraste alto, como ela tem o elemento clear, que são cores mais saturadas e mais vibrantes. Para a gente detectar o sazonal expandido, a gente precisa entender qual dessas 3 subcategorias é o que mais se destaca nessa pessoa. Então, a partir disso, eu posso pensar, ó, e aí tem um esqueminha que eu sempre gosto de desenhar na lousa, mas vocês não vão conseguir ver, eu acho, mas, dá para ver. Tá vendo aqui embaixo, ó, que tem o inverno em cima, o outono embaixo, aí eu tenho o verão aí nas laterais. Então, ó, eu sou outono e eu posso transitar para o inverno, ou eu sou inverno e posso transitar para o outono. E aí, isso daqui é deep. Por quê? Pessoas que transitam do outono para o inverno, do inverno para o outono, são pessoas que a subcategoria que mais se destaca é a ideia do deep, é a profundidade, que tem a ver com elementos mais escuros. Tem a ver com você ter 2 elementos escuros e um elemento claro,
tá? Então, a gente fala que existe a pessoa Deep Autumn ou Deep Winter. Eu estou aqui com uma paleta Deep Autumn, tá? Que também é outono, como aquela que eu mostrei anteriormente, só que essa daqui, ela é outono indo para o inverno. Ou seja, ela tem uma predominância de cores escuras, de cores quentes e terrosas, mas também tem cores frias, como o inverno, ó. Então, essa aqui é a Deep Autumn, que são cores escuras, terrosas, tá? Mas tem um pouquinho de frio, porque essa pessoa ela tem algum elemento frio dentro da morfologia dela. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, ele era loiro, ele era porque ele faleceu, tá, gente? Ele era loiro, e o meu pai, ele tinha um olho, que é aquele olho meio camaleão, que ele é um olho meio azul e às vezes fica meio verde, sabe? Então, ele tinha um olho meio claro, azul-verde, e o cabelo loiro muito platinado. A minha mãe, ela tem o olho castanho, o cabelo castanho, né, a pele dourada. Então, o papai, ele é verão, o papai, ele era cool summer, viu? Como você, Camila. E a mamãe, ela é outono indo para o inverno, que é o Deep Autumn, tá? Eu, Renata, nasci outono fluindo para o verão. Eu nasci com o cabelo bem lourinho platinado, só que com alguns traços dourados também. Eu tenho no cabelo elementos frios e quentes, com o olho castanho, né, mais para claro, e a pele branca com elementos frios e quentes. A Raquel, minha irmã, ela é morena mesmo, assim, mais marrom, e ela tem um olho verde, um olho meio mel. Então, ela puxou do papai o olho, aí, morena do olho verde, linda, maravilhosa, minha irmã. E ela é outono indo para o inverno, entenderam? Eu sou outono indo para o verão. Então, isso tudo, essa misturinha, tem a ver aí com a morfologia dos nossos pais. Então, sempre quando eu faço a análise da coloração individual com alguém, eu gosto de analisar também a foto de infância, a foto de quando a pessoa era bebê, para a gente dar uma olhada na evolução dessa cor do cabelo, e também, se possível, a foto dos pais, porque isso também dá uma noção aí para a gente muito forte dessa coloração. Pessoal, eu acho que a live vai daqui a pouco cair, se eu não me engano, que é 59 minutos, né, 1 hora, e aí a gente pode voltar para tirar as dúvidas de vocês, pode ser? Certo? Então, o método sazonal expandido, ele vai estar muito pautado dentro desses 6 elementos, como eu falei. Então, vamos entender esses 6 elementos e depois a gente vai falar um pouquinho de cada paleta e tirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá. A gente tem o elemento deep. O elemento deep tem a ver com essa ideia da profundidade. Que bom que vocês vão voltar. Eu estava achando muito difícil mesmo falar disso tudo em 1 hora, né? Mas eu tenho uma desculpa que ficou travando também. Ai, deixa eu dar uma respirada, então. Saúde. Cadê meu assistente de live com vinho? Meu amor, você está assistindo a live também? Está assistindo também. Amei mesmo travando. Que bom que vocês estão aí, gente. Vamos lá. Então tá, Deep, vamos falar dos 6 elementos do método sazonal expandido. Essas subcategorias, Deep, Clear, Soft, Warm, Cool, isso aí é o que vai reger o nosso método sazonal expandido. Então é muito importante que a gente entenda essas 6 subcategorias. Primeira é o Deep. O Deep tem a ver com elementos mais voltados para o escuro, mas o que o Deep tem muito a ver, gente, é a ideia da profundidade. É como se a pele pulasse, sabe? É como se a pele fosse aquilo que mais se destacasse. Os olhos também dessa pessoa, principalmente essa região das olheiras, também são muito proeminentes. E as pessoas Deep têm alto contraste, tá? Geralmente as pessoas Deep têm cabelo escuro, olho escuro e pele muito clara. Isso aí é muito forte nas pessoas Deep. E a gente pode pensar como exemplo aí de... Muito obrigada. A gente pode pensar que as pessoas Deep pode ser ou Deep Winter ou Deep Autumn, que significa o quê? Se eu sou Deep Winter, a minha estação lá nos 4 tons, ela é inverno, e a minha secundária, ela é outono. Então, a primeira coisa que a gente faz na análise da coloração é analisar com kit os 4 tons,
tá? Então, eu primeiro detecto ali os 4 tons, aí se eu descobrir, pronto, não, eu sei que ela é inverno de teoria, de teoria principal. Tinha que rolar um beijinho aí. Ah, não. Viu, amor? Tá falando que tinha que rolar um beijinho na live, olha. Pessoal, não sei não. Tá, então, assim, eu me perdi com esse comentário. Mas daqui a pouco vai rolar um beijinho. A Raquel ama o amor, ama mesmo. Um beijinho pra você, Raquel. Serve? Então, gente, eu fiquei com vergonha. Então, se a Deep, né, tem os elementos todos escuros, muita profundidade, essa pele pula, tem alto contraste, e eu posso ser Deep Winter, ou eu posso ser o quê? Deep Autumn, tá? E o Deep Autumn, a primeira estação é o outono, e a secundária seria o inverno. Então, a primeira coisa aqui, entendi, já me situei aqui. A primeira coisa é a gente analisar os 4 tons, eu analiso aí qual é os 4 tons desse indivíduo, e depois que eu analiso os 4 tons, detectei que é inverno, aí eu venho aqui para aqueles meus 6 elementos, tá? Agora eu vou ver se essa pessoa é deep, se ela é clear, se ela é light, se ela é soft, se ela é cool, se ela é warm. Então, quer dizer que eu vou com um caderninho com esses elementos tudinho aqui e vou anotando. Meu povo, é assim. É uma anamnese, né? Então, a gente tem que ver, não, eu acho que ela é deep. Vamos, então, ver os outros elementos. Não tem nada a ver com light, não tem nada a ver com soft. Você vai riscando, certo? Gente, vai já cair aqui, 30 segundos. O vídeo foi encerrado. Vou voltar, o jeito. Vou deixar, amor. Tá gravando aqui pro YouTube também. Não saiu assim minha fala aí, não saiu? Saiu, tá saindo sua fala. Digo assim, para não esgotar Sim. O tempo, também uma hora suficiente. Vou trabalhar aqui. A coloração, pessoal. Pessoal do YouTube, que vai receber o vídeo depois, a gente vai começar aqui um segundo vídeo. E agora que eu... Agora que eu vi que dá pra... Ao vivo de novo. Oi, gente, vamos entrando aí para a gente voltar aqui para a explicação, né? A gente falou sobre DIP. Agora que eu vi que dá para botar filtro, gente, na live, que legal. Isso daqui. Então, vamos lá, tá? Vamos continuar aqui, só vai entrando. Eu falei sobre deep, né, que seria escuro, profundo, né, a gente tem um alto contraste. Agora vamos falar da clear. O clear tem a ver com claridade, tá? O clear tem a ver com também alto contraste, mas quando a gente pensa no clear, a gente geralmente tem pessoas com o cabelo claro, o olho claro, tá certo? E uma coisa muito interessante para essa ideia do clear é a gente ver o branco do olho. E eu sempre gosto de pensar a análise do clear com essa ideia do contraste muito forte que fica na zona T e esse branco do olho comparado com a cor do olho. Então, pessoas clear geralmente têm o olho verde, assim, um verde bem forte, bem saturado, e um cabelo loiro, né? Então, assim, o clear também tem um grande contraste e tem essa claridade muito forte aí na zona T. A terceira é light. Light significa luminosidade, significa mais uma delicadeza, significa aí o light uma suavidade. Pessoas light têm baixo contraste, vamos pensar que as estações light, elas fluem do verão para a primavera e da primavera para o verão. Então, são elementos tudo muito mais clarinho, mais suave, mais delicado. A gente tem o soft. Soft significa uma pele mais opaca, uma pele neutra,
Soft significa como se tivesse muito um cinza, ou como se tivesse ali um âmbar, né, um tom de terra também, vai já chover, dentro dessa coloração, tá? E muita suavidade. Pessoas soft geralmente têm baixo contraste, de baixo a médio, mas geralmente baixo. O cool e o warm são os mais fáceis, né? Pelo menos para mim, eu acho, na análise, porque o cool são todos os elementos muito frios, olho frio, pele fria, cabelo frio, e o warm é tudo muito quente, tá? E agora eu vou só passar aqui rapidamente por cada uma das estações do sazonal expandido para dizer uma pessoa que tem essa estação. Por exemplo, quando a gente pensa aí no Deep Winter, a gente pode pensar que é a estação que flui do inverno para o outono, e uma pessoa que está dentro dessa coloração é a Anne Hathaway. O Clear Winter, que já é o inverno fluindo para a primavera, a gente tem como exemplo a Zooey Deschanel, que tem aí aquele olho muito vibrante, muito saturado, branco do olho muito proeminente, cabelo escuro e pele muito clara. O Cool Winter, a gente tem a linda da Liv Tyler, né? Que aí tem essa pele muito fria, com fundo muito azul, com rosado, e é tudo muito frio, né, dentro dessa coloração, com elementos muito cinzas. Vamos pensar aqui o verão, e o verão a gente tem, dentro do verão, a estação Light Summer. Light Summer são pessoas que vão do verão para a primavera, tá? Light Summer é como se a luminosidade fosse o elemento que mais se destaca. Então, Light Summer, a gente pode pensar naquelas loirinhas americanas, loira do olho azul e tal, com tudo muito clarinho, e com tudo muito pálido, muito azul, muito rosa. Um exemplo é a Naomi Watts. Soft Summer, a gente tem as pessoas do verão fluindo para o outono, então são pessoas mais suaves, né, que não são ali nem frias e nem quentes. Soft Summer, a gente pode pensar na Adele, tá, que é Soft Summer. Cool Summer, a gente tem pessoas que são do verão para o inverno, então tudo é muito frio, muito rosado, mas essa pessoa ela já tem um contraste maior, tá? E o Cool Summer, a gente pode pensar na Olivia Wilde. Primavera, a gente tem Light Spring. Light Spring é primavera fluindo para o verão, e a gente pode pensar na Blake Lively. Clear Spring, a gente tem primavera fluindo para o inverno, e a gente tem a Tara Reid. Então, clear é aquela coloração, como eu falei, dentro da subcategoria que o branco do olho é muito forte. Warm Spring é tudo muito quente, então são essas pessoas que vão da primavera para o outono. Um exemplo de Warm Spring é a Emma Stone. Outono, a gente tem Deep Autumn, que a gente pode pensar que o Deep Autumn é o outono fluindo para o inverno. De Deep Autumn, eu posso dizer como exemplo a Victoria Beckham, eu posso pensar aqui na Eva Mendes, eu posso pensar na linda Natalie Portman. Então, são mulheres que às vezes têm um olho marrom quase para o avermelhado, com elementos quentes profundos. Soft Autumn, são pessoas neutras, suaves. Eu, né, sou Soft Autumn. E pessoas que vão do outono para o verão, tá bom? Então, tem aí um loiro escuro, né, o cabelo castanho, o olho mais castanho. E o warm autumn, todos os elementos são muito quentes, essa pessoa ela é muito quente, muito terrosa, e a gente pode ver como exemplo a Jennifer Lopez, tá? Ok? Então, gente, nesse momento agora, a gente terminou aí de falar de todos esses conteúdos, ufa, né? Eu vou aqui responder para vocês as dúvidas, tá? Do que vocês escreveram. Então, a gente começou às 5 horas a live, tô vendo que tem muita gente linda entrando aí também. Luciana Otoshi, minha querida amiga, Marília, tá? Mas a gente está quase encerrando, e a gente conversou, fez um percurso sobre a teoria da cor, pensamos os 4 tons, pensamos o método sazonal expandido com os 12 tons. E agora a gente vai aqui responder um pouquinho das dúvidas de vocês. Uma primeira dúvida foi com relação à pele oliva. A pele oliva, gente, eu gosto muito de pensar que ela é uma pele meio camaleão, porque a pele oliva, ela parece quente, né, e ela, de fato, ela é uma pele que está ali entre o quente e o frio. A pele oliva, ela é uma pele que é como se tivesse 95% de amarelo, mas 5% dessa pele é rosa, isso tem a ver com o subtom dela. E a pele oliva, ela é uma pele camaleão, porque ela aparentemente ela é quente, mas ela se dá bem com os tons frios, ela fica muito bem com o violeta, ela fica muito bem com o rosa, então ela tem essa coisa meio esverdeada, mas o subtom da pele oliva é o marrom, tá? Então ela é um marrom quente, então essa pele oliva ela é camaleão, ela é uma pele exceção. Por isso que eu falei no início da live que é uma anamnese, a gente vai indo elemento a elemento dentro da teoria da cor, para depois chegar nas exceções, tá certo?
Então, uma dica aí para a pele oliva é a gente observar que essa pele oliva, ela tem um lábio meio rosado, meio acinzentado, essa pele mais amarelada, mas observe que dentro, como a gente conversou também na nossa live hoje, fora a gente tem a pele, a cor superficial e tem a cor de base. Então, ela é como se ela tivesse superficialmente esse amarelo e dentro ela tem esse rosa, e o amarelo com esse rosa dá essa aparência meio esverdeada da oliva, tá? E a pele oliva, ela é uma exceção, porque ela tem mais elementos quentes, mas ela fica bem com cores frias. E a gente sabe que uma regra básica da coloração pessoal é peles quentes com cores quentes, peles frias com cores frias, tá? Então, essa foi a primeira dúvida. Vocês me perguntaram muito com relação à análise online. Eu era uma pessoa que defendia que análise online era muito complicado, e realmente a análise online, ela não tem como dar 100% de certeza, porque você precisa usar o kit de coloração perto do rosto da cliente, mas o que eu tenho vivenciado é que é possível sim, porque você recebe, aí a gente tem um workshop também de metodologia online, que a gente meio que criou toda uma metodologia de adaptar esse atendimento físico para o online, a gente precisa de uma parceria muito grande com o cliente, então o cliente envia fotos variadas, envia fotos de infância, e também utiliza os tecidos que ele tem em casa para bater foto em parede neutra, com cor natural, para que você possa fazer essa análise, e aí tem funcionado muito bem, tá certo? A próxima pergunta foi com relação à palidez da Deep Winter, e como a gente falou, né, por que a Deep Winter é uma coloração tão pálida? Porque a cor superficial do inverno é um amarelado, como ela tem essa aparência de pele de porcelana, mas ela tem um amarelado muito forte, só que dentro a cor de base é o roxo, né? E essa mistura aí do amarelo com o roxo que dá essa palidez, do Deep Winter, sem dúvida, para a gente às vezes distinguir o Deep Winter do Deep Autumn, tem essa ideia da palidez, porque o Deep Autumn já não é pálido, né, já é esse aspecto mais dourado, mais bronzeado. Vocês me perguntaram muito com relação às peles negras. Gente, a análise da pele negra é o mesmo método que a gente utiliza, e a gente sabe que as peles negras também tem o negro frio, também tem o negro quente, e aí o que é muito interessante de a gente observar é que eu desenvolvo tipo uma análise quando eu vou analisar a pele negra com relação aos tons, né, então eu observo dentro dessa prática que eu tenho peles negras mais claras e com tons acinzentados, como eu tenho peles negras mais claras e amareladas, as peles mais acinzentadas e claras, elas já caminham mais para o verão, as peles claras e amareladas, elas já caminham mais para a primavera, e eu tenho negros escuros e avermelhados, que tem a ver com o outono, e eu tenho negros escuros e azulados, que tem a ver com o inverno. Então, a análise ela é a mesma, dos mesmos elementos, e a gente observa que tem esse negro mais claro acinzentado, portanto frio, esse negro mais claro e amarelado, né, portanto quente aí, que está muito mais perto da primavera. E uma dica que eu dou para vocês é um livro do Philip Hallowell, Visagismo Integrado, onde ele vai falar um pouquinho de pele negra também, e ele divide as peles negras no tipo Nilo, Blues, Jazz, Calypso, Spike, então ele vai criando novas nomenclaturas, mas se a gente for observar e sintetizar, estudar nas 4 estações, estudar no método sazonal expandido também, então a análise ela é a mesma, tá? Como sair do meio termo para definir a temperatura? Eu acho que hoje na live deu para a gente sentir um pouco, né, essa ideia de como sair desse meio termo para definir a temperatura, é analisar a morfologia, olhos, pele e cabelo, e ver a predominância de cores mais quentes e frias, né? Dentro de cada um desses elementos, por exemplo, eu tenho 3 elementos, que é cabelo, pele e olho, então se eu tenho 2 elementos com temperatura quente e um frio, e eu tenho predominância de temperatura quente, né? É o Philip Hallowell. Sara, ele tá, aquela lista de referências bibliográficas do curso, na pasta do Drive, do Google Drive, de conteúdo, tem uma pasta referências bibliográficas com todos os livros que eu utilizo e tá lá para vocês. Então, dá uma olhada, que tem direitinho, dá para pedir aí, que é um livro imprescindível, tá? Posso postar também nos stories. Como ter certeza do nível de a certeza do nível de contraste é indo excluindo, né, tom por tom, indo excluindo aí aquilo que você tem certeza que não é, certo? E como eu disse para vocês com relação ao contraste, o inverno tem um alto contraste, o verão tem baixo contraste, e primavera e outono tem médio contraste. E a última dúvida, gente, foi com relação às combinações das paletas. Como é que eu posso transitar pelas paletas? O ideal é você fazer combinações de cores dentro da sua paleta. Tipo, eu sou verão, então eu vou
trabalhar de... Eu não sou varão, tá, gente? Foi um exemplo. Eu vou pegar, então, a minha paleta, para ficar mais claro. Eu sou outono, então eu tenho que combinar as cores dentro da minha paleta de outono, então significa que eu posso usar um tom monocromático, tudo rosa, que eu particularmente adoro, ou, por exemplo, pegar todas essas cores e utilizar juntas. Quem adquiriu já o nosso kit, e tem essas paletas do sazonal expandido aqui, ó, nesse leque, esse método ele foi construído, essa nossa cartela, no sentido de que todas essas cores, ó, verticalmente, elas podem ser usadas juntas, certo? Então, você pode e deve usar essas cores, se você quer misturar cores juntas. Então, esse vermelho com esse rosa, com esse lilás, tá certo? Então, você pode usar e abusar dessas combinações verticalmente, que todas elas se harmonizam, tá? Quem tem olhos castanhos pode ser verão? Pode sim. Posta, por favor, não consegui pegar o nome dele, que referencia sobre pele negra. Tá certo, gente, é isso, ok? Só que para finalizar, eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. A gente começou a live às 5 horas, está sendo gravado também para o canal do YouTube, tá? E depois vocês podem conferir lá. Lembrando que quem quiser se interessar mais sobre esse assunto, a gente tem o curso de coloração pessoal no Hotmart, basta ir lá no link da bio aqui do Moda para mim, tá bom? Ou conversar comigo. Esse curso ele é composto por 7 módulos, que vai desde teoria da cor, psicologia das cores, coordenação de cores e suas mensagens de estilo, aí tem um módulo só de 4 tons, um módulo só de 12 tons, e aí a gente também tá com algumas vagas abertas para a etapa imersão. A Gabi tá dizendo que tá mega ansiosa, vai ser semana que vem, Bruninha vai estar lá, a Sara vai estar lá também, a Gabi vai estar lá, tá certo? Então, meu sonho é fazer análise com você. Vamos fazer, Lu. E quem quiser entrar nessa etapa imersão, vem que sexta e sábado que vem a gente vai passar maratonar aí de aula, vai ser muito bom. Eu tô estudando muito aí para a gente se encontrar também, tá bom? Um beijo, Camila, também que está no curso. É isso, pessoal. Então, um abraço bem grande em todos vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, tá certo? Eu estou aqui pertinho. Dani também está no curso, Bruninha. Todo mundo com o melhor look para a gente se encontrar. Muito obrigada, tá? Pelo carinho, pela presença. E gostei muito aqui do nosso encontro, tá? Ademilde, que bom que você estava aqui. Beijo, Lu. Tchau, gente. Boa sexta-feira. Saúde, ó. Vamos lá curtir a sexta-feira de vocês. John, Thaís, Thales, querido, que está no curso também. Bia, que está no curso. Galera, tá toda aqui. Ah, vai ser incrível. Uma semana, gente. Vai ser massa. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Saúde. Amei, como sempre. Camila, beijo, gente. Tchau. Eu não acredito que eu perdi todo